refletir sobre isso numa outra historinha falando sobre a resiliência. Existe uma história zen budista na qual conta sobre um mestre que estava caminhando em uma trilha com seu aprendiz. No alto de um morro, o mestre aponta para o seu discípulo e diz: olha ali, temos bambus e ao lado uma forte árvore. Meu caro aprendiz, o que você enxerga lá em cima? Mestre, eu vejo que o vento faz com que os bambus se curvem, mas a árvore mexe pouco os seus galhos. O mestre olhou para o aprendiz e disse: você virá aqui todas as manhãs e irá observar e contemplar os bambus e aquela maravilhosa árvore. Irá meditar, observar e só volte a me procurar quando você receber a lição. E assim o jovem fez. Até que um dia passou um furacão e varreu toda aquela região. Quando o jovem voltou, conseguiu retornar àquele local, por causa da devastação do furacão, ele observou que os bambus estavam no mesmo lugar, um pouco envergados, sem algumas folhas. Mas a árvore, que é aquela frondosa árvore, ela tinha sido arrancada do seu lugar pelos fortes ventos do furacão. Foi então que o jovem sorriu e resolveu procurar o seu mestre. O mestre perguntou: qual foi a lição aprendida, meu jovem? Mestre, os bambus se curvam ao vento, como se curvaram ao vento após o furacão, durante o furacão, como se adaptassem ao meio e às condições e até mesmo a toda essa tormenta. Eles voltam à sua posição original para nos mostrar como é importante aprendermos a nos ajustarmos aos desafios e nos levantarmos o mais rápido possível para continuarmos o nosso crescimento. Já aquela árvore alta e forte significa aqueles que são rígidos, egoístas e intransigentes nos seus pensamentos, palavras e emoções. Suporta os ventos, mas quando é convidado a enfrentar os fortes desafios, eles não estão preparados. São aquelas pessoas que encontram dificuldades para enfrentar algo desconhecido, algo novo, que exige nesses momentos um forte preparo para situações de pressão. O mestre sorriu e disse: entremos e continuemos nossos trabalhos e nossos estudos. Então, vocês veem que essa historinha, ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Por quê? Porque o tema sobre resiliência fala um pouco do que nós estamos vivendo nas nossas encarnações. Na realidade, nós estamos falando, nós vamos falar um pouco do que nós passamos nas últimas semanas, ou no último ano especialmente, mas se nós pararmos para imaginar, a resiliência ela é pedida desde o dia que nós fomos criados como espíritos. E como é que se explica a resiliência? A resiliência, ela primeiro foi vista pela física, né? Como que se explica? É uma propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer o choque ou a deformação. Já na medicina, o termo se aplica quando um osso fraturado consegue retornar à sua forma original. Então, suponhamos que eu tenha aqui uma mola, eu aperto essa mola e quando eu solto, ela volta ao seu formato original. Se eu tiver um elástico e eu esticá-lo, ele também volta ao seu formato original. Pode acontecer que se eu esticar muito, 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 ele venha a se romper.
mas isso exige uma força bruta para que isso aconteça. E a resiliência, na psicologia, é a capacidade da gente se recuperar das situações e aprendermos com ela. É nós termos a nossa mente flexível, o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. E dessa certeza de que tudo passa, nós lembramos daquela historinha do Chico Xavier, que sempre ele fala para nós, isso também vai passar, né? Não vou repetir a história, que já foi contada muitas vezes, mas é só nós lembrarmos, não só as coisas ruins passam, as coisas boas também passam. Por isso que nós temos que viver muito bem o momento nas coisas boas, e quando nós estivermos vivendo alguma situação ruim, nós vamos pensar que aquilo também logo passará. Mas, aprofundando um pouquinho mais, a psicologia tomou essa imagem emprestada da física, porque antigamente só se falava em resiliência na física, e ficou bastante famosa também, porque as pessoas começaram a sentir essa necessidade. E definindo a resiliência como a capacidade do indivíduo lidar com os problemas que acontecem, superando os obstáculos, resistindo a pressões de situações adversas, muitos choques, estresse, sem entrar num surto psicológico. Então, é importante que nós coloquemos aqui que, até porque a pessoa resiliente necessita ser empática, né? Senão ela também não é resiliente, nós aqui não estamos querendo diminuir a dor que muitas pessoas estão passando, que nós estamos passando, que passamos em algum momento ou que venhamos a passar. O que nós hoje gostaríamos de trazer é que nós precisamos buscar ferramentas para que nós possamos estarmos mais preparados para não sermos como a árvore, que de repente ficou ali frondosa, bonita, aparentemente muito forte, mas que quando veio aquele, vamos pensar assim, aquele problema inesperado, ela foi arrancada de uma vez. Então, é aonde nós vamos nos fortalecendo, é aonde o intelecto fortalece o espírito e o ajuda na sua evolução. Tais conquistas, face a essas decisões, propiciam forças na pessoa para enfrentar a adversidade. Assim entendido, pode-se considerar que a resiliência é uma combinação de fatores que propiciam ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. Podemos dizer assim que a resiliência se configura quando nós temos problemas, quando nós sofremos uma pressão diária, quando nós passamos por traumas, nós conseguimos dar a volta por cima. Nós conseguimos, como dizem, fazer de um limão uma limonada. Então, é a capacidade que nós temos de olharmos aquele problema, nos organizarmos, avaliarmos, mas retomarmos o nosso caminho. E quando a gente fala retomar o nosso caminho, não é retomar o caminho da mesma forma, é retornar o caminho muito mais forte do que nós já estávamos. E com a percepção, porém, da dor. Nós também não vamos dizer que a dor não existe, é muito importante a gente colocar isso. A dor, ela acontece. Agora, existe uma diferença entre a dor e o sofrimento, né? Eu posso me machucar, eu posso quebrar um dedo, e eu vou sentir a dor de ter quebrado esse dedo, mas eu ficar, de repente, reclamando, eu não estou podendo lavar louça, eu não estou podendo fazer isso, eu não estou podendo digitar, isso já é eu estar gerando um sofrimento em cima da minha dor. Isso num exemplo bem simples e prático, mas existem várias situações na nossa vida que nós temos que passar pela dor, mas não necessariamente nós temos que passar pelo sofrimento. E aí nós vamos ter a visão espírita da resiliência, né? Uma das visões, né? E tem essa frase muito também
famosa de Chico, que ele fala: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Quando ele fala isso, ele está dizendo para nós que a todo momento nós podemos recomeçar, que não importa o que ficou para trás, que a partir de hoje nós podemos fazer diferente, que se até ontem eu não conseguia nem entender o que seria essa resiliência, a partir de hoje eu posso escolher ser diferente. Vai ser nos passinhos, passo a passo, mas é a questão de nós olharmos para nós. Então, a nossa querida, né, Joana de Ângeles, esse espírito que é maravilhoso, que tem muitos livros que trabalham sobre a questão da psicologia humana, que ela estuda há décadas e décadas, vamos colocar séculos com certeza, sobre a psicologia humana, e ela nos traz através de Divaldo Franco. E ela nos diz: a resiliência é a lucidez da consciência, que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Então, a palavra lucidez me diz o quê? Eu tenho que entender pelo que eu estou passando. Nós não podemos viver sem termos essa reflexão do momento. Não dá para nós passarmos por uma situação como nós passamos há praticamente 2 semanas e simplesmente nós não avaliarmos o que nós temos que aprender com isso. E aí, eu trouxe uma imagem para vocês. Deixa eu beber uma aguinha. Essa foto foi da sexta-feira anterior ao Storm, né? Ao Ice Storm aqui no Texas. E é lá no Dallas Convention Center, né? E aí eles já começaram a abrigar as pessoas que eram moradores de rua, ou pessoas que sabiam que as suas casas não teriam condições de aguentar. E eles começaram ali a abrigar essas pessoas. Então, a gente olha ali na afeição das pessoas, né? Uma situação de que, claro que depois iriam ser colocados colchões para essas pessoas dormirem, vem ajuda de muitos lugares para isso, mas a gente observa ali, na afeição de cada um, né? Uma tristeza, uma preocupação, um desconforto, né? E, normalmente, as situações que nos levam a buscar a resiliência, elas vêm justamente para nos tirarmos do conforto, né? Porque, para que eu vou usar a resiliência se minha vida é perfeita, né? Se não tem nada que discorde com a forma das coisas que eu quero, não me falta nada, todo mundo faz o que eu quero. Mas aí, será que eu vou ser aparentemente aquela árvore frondosa? Porque um dia o problema vai vir para todos nós. Para os que não vieram, um dia virá. Isso é o natural do planeta que nós vivemos. E aí, nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, que pergunta. Porque a gente fica perguntando, como que Deus faz isso com a gente, né? Como é que pode Deus mandar aquela quantidade de neve justo para o Texas, que não tem o menor preparo para a neve? Como é que ele pode ser tão injusto conosco de mandar aquela neve? Mas aí, vamos lá. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta no Livro dos Espíritos, foram os Espíritos que responderam. Para fazê-la progredir mais depressa.
essa. Já não dissermos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que seja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E aí eu trouxe essa imagem de Austin, do que aconteceu também aqui em Austin, há 2 semanas atrás. Então, a gente pode ficar tranquilo, né? Isso tudo aconteceu porque Deus quer que nós progridamos rapidamente, e Ele mandou isso para testar a nossa paciência, testar a nossa resiliência. Se nós formos pensar, se nós formos buscar o estudo, nós já estudamos inclusive essa aula, foi acho que em agosto do ano passado no ESG. Por isso que, gente, vou fazer propaganda do ESG, porque nós temos discussões muito importantes no ESG das nossas vivências diárias, né? Então, eu sei que, de repente, a reunião pública e o ESG talvez seja um pouco cansativo, mas é um trabalho altamente valioso para o nosso dia a dia, para a nossa evolução, porque é onde nós conseguimos entender muitas das coisas que passam conosco. E lá atrás nós fizemos um estudo mais aprofundado. Hoje eu só vou passar rapidamente sobre isso. Por isso que é legal esses estudos. Então, aí a gente estuda lá que esses flagelos que acontecem aqui no nosso planeta, eles acontecem muito mais vezes no nosso planeta, porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Porque é necessário para nós, como espíritos, que nós passemos por isso, mas também pelas nossas ações. Quando acontece de um lugar como aqui, raramente nevar, e acontecer o que aconteceu, nós temos que nos questionar, ao invés... Nós temos várias opções, né? E aí vai a diferença de uma pessoa resiliente para uma pessoa não resiliente. Eu posso culpar o governo, eu posso culpar o meu vizinho, eu posso culpar outros países, ou eu posso, sim, avaliar o papel do governo, sim, vamos avaliar o papel do governo. Aqueles que são cidadãos do país vão ter a possibilidade de cobrar do governo aquilo que se deve ser feito, né? Aqueles que não são vão tentar também se engajar nessas causas, mas para isso exige uma coisa muito importante: estudo. Porque quando nós vamos, por exemplo, para as redes sociais e nós simplesmente falamos mal do governo, o que nós estamos agregando? Nada. Nós não estamos agregando nada, gente, tudo bem, nós estamos ali chamando atenção a um problema, mas nós necessitamos, quando nós pensamos em alguma causa, alguma coisa, nós necessitamos estudar sobre isso e ver o que poderia ter sido feito para evitar que isso acontecesse. E aí nós estamos, mas nós não temos como evitar a neve de cair? Nós temos como evitar que o nosso planeta tenha um aquecimento acelerado. É natural que o planeta vá sofrendo transformações. Só que o homem, o que acontece? O homem, ele, no mau uso do planeta, ele faz com que existam mudanças climáticas que afetam todos que moram nesse planeta. Então, os nossos pensamentos também afetam. Mas, como nós estamos falando sobre o problema que nós tivemos aqui, nós temos que lembrar que nós passamos por aquilo. Então, eu já sei que eu tenho que entrar com um grupo de pessoas para cobrar do governo isso. Eu sei que eu tenho que falar com a minha companhia de energia elétrica sobre isso. Eu sei que eu tenho que falar com a minha companhia de gás sobre isso, eu tenho que reformar minha casa no problema que eu tive. Eu sei sobre essas coisas.
mas qual é a nossa ação diária para evitar esses flagelos? A nossa ação diária, de repente, são ações mínimas, né? Eu evitar de pegar 20 sacolinhas no mercado, eu evitar um consumo desnecessário, eu evitar o lixo pelas ruas, são ações mínimas, diárias. E uma coisa muito importante também que o flagelo esse flagelo nos ensinou foi qual o exemplo que nós demos para os nossos filhos dentro das nossas casas enquanto passávamos por isso. Vamos falar mais sobre isso. E aí vem flagelos e o egoísmo. Na pergunta 739 do livro dos Espíritos, eles perguntam. A Kardec perguntou aos espíritos. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos, o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, nós vamos ter que tirar a nossa visão imediatista, porque às vezes a gente só consegue analisar aquilo que acontece ali, naquele nosso espaço, na nossa família ou no grupo de amigos. Nós temos que analisar como mundo e nós temos que analisar como universo também. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, em que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Então, olha só, sempre nós falamos, eu quero evoluir como espírito. Então, é aonde entra a parte do flagelo como uma alavanca para o nosso progresso espiritual. É quando nós precisamos, numa situação inesperada, usarmos da nossa inteligência para nos ajudar, mas também para ajudar a sociedade. Se nós formos pensar, se nós formos ter uma visão mais ampla, aconteceram coisas horríveis, mas será que a hora que veio esse Winter Storm aqui no Texas, não veio antes de acontecer algo muito pior? Se nós formos fazer algumas pesquisas, por exemplo, faltou muito pouquinho para nós ficarmos por muitos e muitos dias. Não sabiam dizer quantos dias seriam sem luz. Imagina as tragédias que aconteceriam, muito mais do que já aconteceram. Então, também esse flagelo é para nos mostrar que que é necessário que se tomem providências em relação a muitas coisas que estão sendo colocadas de lado, porque, não, até aqui está indo tudo bem, até aqui está indo tudo bem. Mas aí vem algo que nos mostra, não, olha, precisa tomar essas necessidades. E também isso vai para nós em relação, por exemplo, às nossas casas, né? Porque quando nós resolvemos adquirir alguma coisa, nós temos que pensar que aquilo vai nos gerar um custo, aquilo vai nos gerar uma manutenção. Então, nós temos que colocar, não pensarmos na questão da vaidade, mas sim naquela questão de termos o necessário para que também nós não passemos por situações, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, e aí às vezes eu tenho X, eu tenho valor exato, vou lá e compro. Mas e a manutenção? Como fica? Essa manutenção é necessária, esse é o planejamento inteligente que nós temos que fazer em todos os passos da nossa vida. Muitos jovens que às vezes estão pensando em iniciar sua vida, casamento e tudo mais,
tudo isso vem no planejamento. E é muito importante para nós estarmos preparados. Mas, justamente por isso que nós falamos sobre esses efeitos educativos dos flagelos. E é onde a gente tira uma lição enorme de uma situação que aparentemente é só tragédia. E para alguns que perderam familiares, que perderam não somente coisas materiais, é realmente extremamente doloroso e sofrido, porque por mais que a gente fala é opcional o sofrimento, sim, mas no caso de uma perda de uma pessoa querida, é mais o tempo que nós necessitamos para nos refazermos é maior. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus, olha só, porque a gente fala, então, mas por que eu tenho que sofrer para aprender? Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho, que se lhe faça sentir a sua fraqueza. E aí tem a subpergunta A, que eles perguntam assim, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso, seria justo isso? E aí nós vamos ter que lembrar que de repente, nós estamos conseguindo, nessa encarnação, ter uma vida mais correta. Estamos nos esforçando mais, mas nós não somos somente o que nós estamos vivendo hoje. Então, aquilo que aparentemente seria uma injustiça para conosco hoje, se olhar a nossa vivência entre todas as nossas vidas e o tempo que nós tivemos na erraticidade, nós vamos entender o porquê nós passamos por isso hoje. Mas como nós não vamos ter essa memória, até porque não é saudável ter essa memória, né? Nós não conseguiríamos conviver com todas as nossas memórias das outras encarnações, é aonde entra a nossa resignação, né? E quando a gente entende também que entra a pergunta, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser o quê? Se considerasseis a vida qual ela é, quão pouca coisa representa com relação ao infinito. Menos importância nós daríamos a essas situações que nós passamos. Daríamos importância, é claro, de aprendermos com ela, de saber, de nos prepararmos para situações, porque fica sempre aquela sensação de que se aconteceu fazem 70 anos, que aconteceu um storm desse, 30 anos, então só vai acontecer daqui 30 anos. E aí a gente volta para o estado de relaxamento. E na realidade, e isso eu estou falando de uma situação que aconteceu aqui, mas são situações que acontecem no Brasil, são situações que acontecem na Ásia, são situações que acontecem no mundo inteiro. E vale para todos nós. Nós temos que ter aquela posição de realmente estarmos preparados. E preparados para várias situações, porque quando nós falamos de resiliência, a resiliência ela está em todas as áreas da nossa vida. Ela está na área familiar, ela está na área profissional, ela está na área social, ela está em todas as áreas de nossa vida. Dado é ao homem conjurar os flagelos, conjurar, no caso, ele poderia mudar esses flagelos, ele tem o poder de simplesmente não fazer com que esses flagelos aconteçam. Ele poderia mudar, como eu acabei de falar para vocês,
que nós podemos, no nosso dia a dia, evitarmos situações que vão estressar o nosso planeta, que vão desgastar o nosso planeta. Existe um desgaste natural, existe uma destruição natural. As árvores trocam de folhas, os rios, quando dizem que nós não vamos nos banhar na mesma água naquele rio, é porque o tempo todo tudo está se renovando. Mas nós temos que fazer a nossa parte no nosso dia a dia. Mas e quando isso tem que acontecer porque é importante para a nossa evolução e também como lei de causa e efeito? Nós temos como mudar isso? Não. E nesse caso, qual é a nossa posição? A obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. É quando, ao invés de eu começar a falar, Deus não poderia fazer isso conosco, eu já estava numa situação extremamente difícil, nós já estamos há 1 ano nessa questão dessa pandemia, já estamos super estressados com isso, e ainda vem essas situações para todos nós, né? Ou vamos pegar outras situações que acontecem no Brasil há pouco tempo, uma região lá em Santos, uma favela inteira pegou fogo. Para aquele grupo de pessoas, isso é um enorme flagelo. Eles perderam tudo materialmente que eles tinham e alguns perderam a vida. E existem várias situações pelo mundo todo, né? A humildade não está na nobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. É quando nós fazemos uma oração num momento de flagelo, num momento de um problema sério, ou no momento que nós estamos altamente fragilizados e nós falamos, meu Deus, que seja feita a sua vontade, porque eu não tenho condições de entender hoje porque nós estamos passando por isso, mas me dê a força, me dê o entendimento através da intuição, me dê a resiliência. E na resposta sobre essa pergunta, os espíritos dizem que muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, quer dizer, ele vai podendo mudar. Isto é, prevenir, se lhe souber pesquisar as causas. Então, hoje nós temos a ciência, a tecnologia, hoje nós conseguimos saber que vai acontecer, a gente já consegue se preparar as nossas casas para evitar uma situação pior. Imagina há décadas atrás, onde a gente não tinha nem tecnologia para saber o que ia acontecer. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, eles muitas vezes os agrava pela sua negligência. E aí entra a nossa forma de nós passarmos pelas situações, né? Por quê? Porque eu posso, pela minha postura, porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não me rebelei. Às vezes às vezes é interno, às vezes é como nós ficamos lá dentro de nós, é uma incompreensão interna, ou se não, uma situação que nós nos colocamos como vítimas da situação.
E aí nós não entendemos que foi uma necessidade que nós tínhamos que passar. E essa necessidade, para cada um, ela é de uma forma. Eu não posso virar e falar assim, a pessoa X teve um problema, eu não tive esse problema, então eu estou bem com a espiritualidade. Não é isso. Todos nós temos o nosso momento de ser colocado à prova. E aqueles que não tiveram nenhum problema, eu conheço pessoas que não ficaram sem água, que não ficaram sem luz, que não tiveram problema nenhum, ficaram quentinhos dentro das suas residências, sem problema algum. Essas pessoas, elas necessitam, mais do que as que passaram pelos problemas e tiveram que lidar com esses problemas e que estão tendo que lidar com esses problemas, elas necessitam de empatia e se colocarem para ajudar essas pessoas. E a gente não pode falar, não tem como ajudar. Existem muitas formas de nós ajudarmos, né? Tem várias formas sendo propagadas, a tecnologia nos ajuda muito a propagar. A Claudinha aqui tem colocado no Facebook do Sunrise, no site do Sunrise, várias e várias formas de nós ajudarmos as pessoas que estão necessitadas. E tanto aqui e também no país que nós viemos, no Brasil, para outras coisas. Mas aí é onde a gente vai pensando, a gente vai pensando como que a gente vai mudar, nos transformarmos, porque na realidade, quando nós falamos sobre a lei de destruição no Livro dos Espíritos, nós podemos talvez atualizar essa palavra destruição para transformação. Tudo se transforma, né? Daquele lugar que caíram várias árvores, vão nascer outras árvores, vai passar por uma nova reestruturação naquele lugar. Tudo se transforma. Mas nós, esse planeta foi criado para os seres inteligentes. Inteligentes no sentido, aqueles que têm o raciocínio, que têm a inteligência. Tudo foi pensado milimetricamente, milhões e milhões de anos, para nós estarmos aqui hoje. Então, nós também temos que fazer a nossa parte. E aí, quando nós estamos sentindo que está sendo injusto, que a dor está muito grande, ou que nós não estamos entendendo, é justamente nessa hora que nós vamos perguntar. Ao invés de falarmos, por que comigo? Justo comigo? E a pergunta é, o que eu tenho para aprender com isso? Se não fizermos a pergunta certa, não descobriremos a resposta que procuramos. E aqui eu quero abrir um adendo, porque eu fiquei muito feliz, vamos colocar assim, que eu tive bastante experiências positivas também nessa semana do Storm. A gente tem vários grupos, né, que a gente participa de WhatsApp, e ali a gente via pessoas colocando, minha casa aconteceu isso, está acontecendo aquilo, e aí o outro vinha e dava aquela força, e eu vi muita gente resiliente. Eu falei assim, caramba, o pessoal não está só estudando, estão colocando em prática o que estão estudando. Isso é fantástico. É aonde a gente vê a diferença que faz esses contatos que nós temos uns com os outros. E foi até isso que também me fortaleceu, né? Porque quando você vê que o outro, os que estão próximos, ou alguém está agindo naquele problema tão grande de uma forma positiva, ele está servindo de exemplo para você. E é onde também nos fortalece, porque a gente pensa assim, se essa pessoa que está com um problema muito maior do que o meu, ela está conseguindo passar por isso, eu também posso, eu também consigo. E, assim,
As pessoas, muitas e muitas estão de parabéns, né? Eu tenho certeza que o anjo guardião, né, que o mentor está lá. Aí, estou feliz com você, entendeu? Mas nós estamos sendo chamados a ser resilientes em muitas situações, né? É, já estamos hoje, hoje domingo, eu lembro, foi dia 2 de março, foi a nossa última reunião pública fisicamente no Sunrise. E de lá para cá, nós estamos nos vendo virtualmente. E de lá para cá, todos nós estamos tendo que exercitar muito a nossa resiliência. Se alguém está conseguindo, nesse ano de pandemia, viver normalmente, falando assim, não, eu sou super resiliente, eu estou vivendo normal. Então, eu vou pedir para a pessoa se questionar, porque se ela está vivendo normal, ela não está conseguindo enxergar o que está acontecendo no mundo inteiro. Mesmo que eu não esteja sendo atingido diretamente, milhões estão sendo atingidos. Então, não tem como eu viver normal se não está normal. E esse normal também que nós esperamos, ele não vai acontecer, porque não teria vindo o flagelo da pandemia se o nosso normal fosse o melhor evolutivamente para nós. Na realidade, não é uma vacina que nós precisamos. Nós precisamos dela fisicamente. Mas a pandemia veio para dar uma chacoalhada em todos nós no que se refere à forma que nós estávamos vivendo. Será que nós não estávamos voltados somente para qual vai ser minha próxima viagem de verão? Qual vai ser a roupa que eu vou usar? O que eu vou conseguir? Ou, de repente, a forma que nós estávamos tratando os outros? E o principal, eu estou olhando somente para mim? O que o outro do outro lado do mundo faz me afeta e o que eu faço afeta o outro do outro lado do mundo. Então, essa pandemia está nos chamando a responsabilidade. Responsabilidade conosco, responsabilidade social. E não dá para simplesmente eu combinar com a minha família. Gente, aqui em casa, ninguém tem problema de saúde, você tem uma saúde de ferro. Se a gente pegar, vai ser com uma gripezinha. Pela lei de causa e efeito, pode ser que hoje as pessoas consigam viver muito bem assim. Só que, pela lei de causa e efeito, hoje elas conseguem viver bem. Mas não tem como nós passarmos impunes se nós não enxergarmos a necessidade do outro. Se eu não enxergar que hoje uma pessoa idosa de 70, 80 anos, ou de 60, ou uma pessoa de 30 que tem uma condição de saúde questionável no que se refere a se ela vai ter problemas pegando o vírus, ou uma criança, né? Eu tenho que me importar com essa pessoa. Quantos de nós estamos ligando para os nossos idosos, que estão, muitos, trancados em suas residências? Pode parecer utópico para alguns, mas é real. Tem muitos idosos que estão há um ano trancados em suas residências. Nós estamos nos importando com esses idosos? É isso que a pandemia está querendo nos ensinar. Não é porque minha família não tem riscos que eu não vou me importar com toda a população do mundo. E não é porque determinado país, determinada região está dando, vamos dizer, um dane-se para a pandemia, que eu também vou falar assim, se eles não se cuidam, eu também não vou me preocupar com eles. Cada um segundo as suas obras. Todos nós seremos responsabilizados. E a questão da pandemia é quanto tempo ainda vamos ter que viver dessa forma, porque a vacina, ela não é a cura do Covid. A vacina, ela vem para nos ajudar, mas eu tomo a vacina e eu tenho que continuar com todos os cuidados que nós tínhamos. E se hoje ainda estamos vivendo uma fase
terrível, talvez uma das piores fases do Covid, é porque nós não estamos aprendendo a lição. E quando eu falo nós, gente, eu falo todos nós, porque eu não dá para a gente dizer assim, eu faço a minha parte. Ok, parabéns, excelente, vamos ser exemplos para as pessoas. Mas quando a gente fala disso, a gente fala de todos. Não dá para separar, porque todos são afetados. Agora, o lado bom disso é que, de repente, vamos pensar nas nossas crianças. Algumas crianças já nascem em famílias que têm muitas dificuldades. E elas, às vezes, não conseguem passar, passam a vida inteira com dificuldades, outras não. E é onde elas estão, nesse exato momento, aprendendo a ser resilientes. Então, nós, como pais, ao invés de nós passarmos a cabeça na mão das nossas crianças, nós vamos exemplificar como passar por isso da melhor forma. E eu vou pedir para vocês, eu não vou contar a história porque o tempo está pouco, mas eu quero que vocês entrem na internet para ver a história dessa menina chamada Érica. Ela mora em Coelho Neto, no Maranhão. Procurem no YouTube. É uma criança que, aos 12 anos, ela já nasceu numa família miserável. A mãezinha dela, essa que está atrás, é catadora de lixo. E a Érica, na situação pior possível, ela virou uma professorinha aos 12 anos. Por quê? Ela se importou com as crianças da região e a frase dela é: toda criança tem o direito de estudar e de brincar. E mesmo que você tenha um papel de adulto, saiba que você nunca deixará de ser criança. Então, eu trouxe essa história da Érica, peço que vocês vejam lá no YouTube, mas vejam o desenrolar depois, não só a história no começo. Pesquisem até o que está acontecendo hoje. Por quê? Porque a Érica, ela não é, por exemplo, a gente pode falar assim, não, mas Mandela era super resignado porque veio com uma missão, Chico Xavier veio com uma missão, Madre Teresa veio com uma missão. A gente está olhando para uma criança também que veio com uma missão. E aí, nós conhecendo a história da Érica, nós vamos sentir o quanto também nós somos capazes. E a característica da pessoa resiliente? Aí nós vamos pensar nas nossas características, se nós temos, se tem dias que nós temos, se tem dias que nós não temos. Então, a pessoa resiliente, ela tem empatia. Ela não vai pensar somente nas dores dela, né? Ela não vai ficar voltado para ela. Ela vai ter esse olhar para o mundo. Ela vai ter humildade de reconhecer as suas dificuldades, mas também e não se colocar numa posição de que eu mereço o melhor do mundo, as outras pessoas não. Humildade de se reconhecer como mais um filho de Deus. E que todos nós, como irmãos, devemos e necessitamos das mesmas coisas. Desapego. Principalmente nas nossas perdas materiais, mas também em relação às nossas perdas dos nossos queridos. Por quê? Nós vamos sofrer? Sim. Tem histórias super tristes, que não dá tempo da gente contar aqui, mas a maioria sabe das coisas que acontecem. Só que nós necessitamos nos preparar, porque nós necessitamos continuar a nossa vida, nós necessitamos continuar a nossa evolução. Então, nós temos que nos fortalecer para passar por essas situações. Temos que ser flexíveis porque as coisas não podem ser da forma que nós queremos. As coisas vão acontecer da forma que é melhor para o planeta como um todo. A pessoa resiliente tem uma sólida autoestima. Isso quer dizer o quê? Ela acredita, porque você com uma autoestima, você acredita, você pode estar na pior situação possível. Você acredita que você vai conseguir reverter aquela situação, vai conseguir transformar aquela situação e vai conseguir uma coisa melhor na frente, mesmo que não seja aquilo que você queria inicialmente.
ela tem uma inteligência emocional. E isso é muito importante. Por quê? Porque a inteligência emocional é que vai fazer com que nós avaliemos o nosso sentimento e vamos saber lidar com as pessoas, porque de repente, em determinada situação, eu posso ficar totalmente enraivecida. Então, eu me conhecendo, eu já vou me preparar para tais situações e vou agir de uma forma inteligente. E com isso, eu vou agregar muito mais, eu vou agir muito mais de forma positiva. Essa pessoa, ela tem muitas amizades. Imagina agora, nessa pandemia, e também durante esse storm, nós todos trancados em casa, sem contato com outras pessoas, sem pessoas para nos dizer, como é que você está aí? Está com luz? Está sem luz? Está precisando de alguma coisa? Teve um problema na casa? Uma pessoa leva uma comida, uma pessoa ajuda nisso. Isso tudo é o apoio saudável que nós necessitamos. E a pessoa resiliente, ela tem esse apoio social e ela dá esse apoio social. As pessoas resilientes também ouvem os espíritos. Quando a gente fala de intuição, é esses amigos espirituais que estão o tempo todo querendo nos ajudar, mas nós precisamos nos abrir. E aí, com isso, nós nos tornamos muito mais criativos, porque é quando do limão nós fazemos uma limonada. Não faz grandes expectativas. Não é que nós não vamos ter objetivos, é que eu não vou me frustrar, porque eu fiz enorme expectativa sobre as coisas e sobre as pessoas. É a pessoa que, numa época de crise, ela age com muita facilidade. Por quê? Ela, sob pressão, ela é proativa. Ela também é assertiva e aprende com as experiências da vida e as transformam. Isso é muito importante, porque eu posso passar 10 vezes pelo mesmo problema, aparentemente ter resolvido, mas se ele já aconteceu 10 vezes, é porque ele não foi resolvido. Então, nós temos que transformar as situações. Mas essa pessoa também, ela tem confiança na providência divina e na vida futura. E aí, eu vou pedir para vocês olharem a nossa apresentação, porque nós vamos estar em cima da hora, olhar a nossa apresentação no site, aonde vocês vão encontrar, mas eu coloquei três vídeos, e agora a gente vai colocar rapidamente. Eu coloquei 3 vídeos, que fala, é uma médica falando sobre a questão da resiliência, ela fala com total autoridade, porque aqui eu estou dando uma explanação, não tenho conhecimento médico, psicológico, psiquiátrico, ou nessa área de inteligência emocional, então eu vim aqui somente aguçá-los para aprofundar sobre esse tema que é muito, mas muito importante nas nossas vidas. E tem também a Iris Sinotti e o Cláudio Sinotti, eles estão dando um curso sobre o livro Plenitude. Tem várias pessoas que dão, mas o que eu mais, assim, eu particularmente gostei foi o deles, pela forma que eles colocam. Falando sobre esse livro de Joana de Ângeles chamado Plenitude, que ele realmente, ele fala o tempo todo sobre a questão do sofrimento, da dor e tudo mais, mas como que nós lidamos com isso e nos tornamos resilientes. A hora voou, é incrível, e eu vou pedir, eu agradeço imensamente pela presença de cada um de vocês, eu agradeço pelas vibrações, que é tão importante para todos nós, mas a mensagem final agora que a gente quer deixar para vocês é de que nós somos uma família, e que se sua dor está tão forte, se ainda a gente não aprendeu a ser resiliente, porque a gente não aprendeu, a gente está no caminho ainda, e daí a gente está no caminho lá embaixo. Não esquece que você não está sozinho, que você tem uma família, que essa família não está aqui para te julgar, ela está aqui para te fortalecer. Então, vamos juntos
nessa estrada evolutiva. E eu vou pedir para o Edu passar rapidamente esse filme de 2 minutinhos do Rossandro Klingen. Muitos já viram, mas é muito bonito. Por favor, Edu. Sim. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica e não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Uhum. Com certeza. Feliz domingo a todos. Agradecemos muito nossa querida Silvia por ter sido a facilitadora dessa doce palestra de hoje e a presença de todos aqui neste momento precioso. Vamos assim nos sintonizando em amor e luz a Deus nosso Pai, Jesus nosso amado irmão, nossos mentores do Sunrise, toda a espiritualidade amiga e todos os trabalhadores queridos envolvidos. E vamos assim, nessa harmonia de paz, iniciar a irradiação da manhã de hoje. Senhor Pai de infinito amor e luz, pedimos por cada um de nós, aqui no trabalho do Sunrise, que tenham sempre muita força em nossa fé, que tenhamos fé na perseverança e amor nos trabalhos da nossa casa. Irradiamos por todos os queridos irmãos e irmãs que ainda se encontram sem eletricidade ou água, ou ainda sofrem devido à tempestade de inverno que atingiu o Texas, que possam se fortalecer na coragem e na fé, e vibremos pelas autoridades responsáveis para que possam providenciar o socorro necessário. Pedimos pelos irmãos e irmãs afetados pela pandemia do Covid,
com câncer e tantas outras enfermidades que estão acontecendo em nosso planeta Terra, pela recuperação, pelo avanço da ciência na busca de curas e vacinas, pelos orfanatos, asilos, hospitais, presídios, para que todos possam sentir como um bálsamo de amor e paz em seus corações já tão sofridos, que possam sentir como um abraço forte para restabelecer na fé e na caminhada do bem e que sintam que não estão sozinhos e nem esquecidos. Vibremos pelos animais, seres queridos, filhos de Deus, que são maltratados e abandonados, que possam ter o amparo e o socorro de pessoas amigas. Irradiamos por todos com problemas do corpo e da alma, que se fortaleçam na busca do entendimento, do tratamento e da melhora. Pelos desencarnados pela pandemia, por outras doenças e causas, e pelos suicidas, que possam ter a compreensão de sua passagem ao plano espiritual e se abram com fé para o socorro e atendimento fraterno. Pedimos por todos os trabalhadores da linha de frente, que são enfermeiros, médicos, trabalhadores nos hospitais, na limpeza, nos supermercados, nas escolas, policiais, servidores públicos e todos os voluntários que se dedicam à população sem parar, especialmente durante esta pandemia pela qual estamos passando. Que este bálsamo divino se derrame sobre todos, como um alívio e uma recarga para continuarem seus trabalhos. Irradiamos por todos que passam por momentos difíceis, de qualquer forma ou sentido, que não conseguem desabafar ou pedir ajuda, se sentindo abandonados e incompreendidos, que sintam este abraço e que os faça sentir que Deus os ama, para que se sintam mais fortalecidos na fé, para continuar a sua caminhada. Pelos irmãos e irmãs que estão nascendo no nosso planeta Terra, reencarnando para mais uma oportunidade de aprendizado do bem, que tenham muito amparo de paz, luz e amor nas provas e desafios que estão por vir. Irradiamos pelos governantes das cidades, estados e países, que têm o poder das decisões, que eles sejam intuídos pelos bons espíritos e usem essas decisões pelo bem geral, pela paz e saúde do povo, que tanto depende deles. Vibremos por todas as instituições religiosas e de caridade, para que continuem a espalhar o amor, a fé e a caridade para todos pelo mundo, num trabalho de assistência às necessidades materiais e da alma. Irradiemos pelo nosso planeta Terra, pela sua constante evolução, que seja todo envolvido pelo bálsamo da paz e amor divinos, numa onda de luz branda e constante, abrangendo todos os países e povos. Pedimos, Senhor, que esta luz e bálsamo de amor também seja derramado em cada um de nós e de nossos familiares, nossos lares, nos abastecendo os corações e a alma, e ainda envolvidos por esta luz e paz de amor divino. Irradiamos por todas as pessoas que têm seus nomes nas nossas caixinhas virtuais, encarnados e desencarnados, e também pelos que estão sempre em nossas mentes e corações. Senhor, pedimos humildemente, nos conduza sempre pelo caminho do bem, da paz e amor infinitos, e iluminai nossas vidas, nossas escolhas e decisões, para seguirmos o teu caminho do bem, sem tantos desvios, para podermos utilizar ao máximo a oportunidade desta encarnação atual, para o aprendizado e evolução. E assim, com muito carinho e respeito, com plena gratidão por esta oportunidade maravilhosa, pedimos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e administrador do nosso planeta, nossos mentores espirituais e toda a espiritualidade amiga que tanto nos assiste. Pedimos que nos abençoe e nos ilumine para mais uma semana que se inicia, e também a permissão para encerrar o nosso querido encontro da manhã de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Estão me ouvindo? Ok, ótimo. Bom dia para todos. Peço apenas mais alguns minutinhos para alguns avisos. Nós estaremos fechados do dia 14 ao dia 20 de março. Como os nossos amigos aqui locais dos Estados Unidos sabem, nós temos o famoso Spring Break, que é umas férias da primavera que o distrito escolar tem. Portanto, estaremos fechados do dia 14 ao dia 20 de março. Dia 14, domingo, não teremos estudo, mas regressamos no domingo, dia 21. Vou falar agora de 2 projetos que nós temos. Vou falar rapidamente, porém todas essas informações também estão no nosso website. Nós estamos trabalhando com o primeiro projeto, que é um programa de assistência a refugiados. Aqui segue o link, como eu falei, está também no nosso website. Existe uma lista de itens para doações, e os itens podem ser entregues às terça-feiras no endereço que também está aqui na tela. Porém, quem não puder fazer entrega neste horário, nesse dia da semana, por favor, os contacte, porque eles também podem ir à sua casa pegar a sua doação, ok? O segundo programa que nós temos é para aquelas pessoas que gostariam de ser voluntários no programa de vacinação do Covid-19. São 3 passos que vocês devem fazer. O primeiro, e eu vou mostrar aqui passo a passo no website, o primeiro, você deve se inscrever nesse website. Após se inscrever no website, você deve completar uns cursos online, que aqui está aqui na nossa telinha uma foto como aparece. Depois que você fizer esse curso online, você se registra num outro website que é para receber o alerta, que é para receber o convite de você ser voluntário. E quando você receber esse convite, vai aparecer aqui também como está na telinha aqui, você pode ver aqui, Homeland Preparedness Project, Volunteers are needed for the 4-band Fairgrounds COVID Vaccination. Aí você recebe um e-mail com link e você sign up ali para poder ser voluntário. Porém, para ser voluntário, você tem que fazer esses 2 steps antes, se registrar e fazer o curso online. Como eu sei que muita gente é visual, eu vou mostrar aqui rapidamente só como ficaria. Você então vai nesse website, se registra. Depois do registro, você vai e faz esses 2 cursos. Aqui na tela aparece como completed, porque eu já fiz. E depois o terceiro step é se registrar aqui no Alert Media, que é onde você vai receber o alerta vai receber o convite para voluntariar. E como eu falei, todas essas informações estão aqui no nosso website do Sunrise. Na parte de Volunteer Activities, você vai encontrar todos os links e todas as informações. E também, quem tiver qualquer dúvida, por favor, nos envie um e-mail. Boa semana a todos e muito obrigado por estarem aqui hoje conosco.